segundo Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, aonde antes de começar novamente esses ataques que está tendo lá no Oriente Médio, a gente estava falando sobre esse texto, que é o reflexo da humanidade no fim dos dias, que infelizmente a gente lê na Bíblia agora, que já foi escrita 2000 anos atrás, e vê que esse texto está se cumprindo na íntegra, olhando para a sociedade ímpia, para esse mundo que a gente olha e vê a cada dia piorar. Será que é só eu ou os irmãos estão vendo que a nossa sociedade, embora a igreja está aqui para fazer a diferença e ser sal e luz do mundo, esse mundo nosso tem piorado, irmão, cada vez mais, em todos os sentidos, a gente tem visto a sociedade cada vez mais descer, longe de Deus, mas a Bíblia já estava nos orientando sobre esse assunto, e a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, já nos dava informação de como seria o comportamento, dobre a sua atenção, da humanidade nos últimos dias. A gente já vê sinais e profecias se cumprindo toda hora. Bem verdade que sempre teve guerra, teve terremoto, enfermidades, mas não numa escala como essa que está tendo agora, numa sequência absurda. A gente está vendo os sinais se cumprindo a todo vapor, e também o comportamento do ser humano, meus irmãos, ele é terrível. Por exemplo, eu no meu tempo de vida, eu nunca tinha ouvido falar que os homens tiveram tanta maldade assim de decapitar, por exemplo, crianças e colocar fogo em crianças. Eu não me lembro desde quando eu nasci, eu já vi falar, por exemplo, aquele grupo que devastou a Síria, como é que chama aquele pessoal lá terrível que passou na Síria ali? O Estado Islâmico fazia muitas barbaridades como essa, mas agora, dessa intensidade que aconteceu, eu mesmo não tinha visto, embora pode ter acontecido, mas eu não tinha visto, e eu fiquei bastante triste, sabe, meu irmão? Como ser humano, me deu uma tristeza muito grande. Eu orei várias vezes por aquele país, estou orando, porque quem está vivendo esse contexto lá, alguns não vão se consertar mais psicologicamente, tanto os familiares que perderam seus bebês, e aqueles que vão ali tratar essas pessoas que vão ficar machucadas pro resto da sua vida. É um negócio muito dolorido, e se encaixa no texto que a gente começou a pregar, ensinar a igreja na quinta passada, do que o ser humano é capaz de fazer, irmãos, longe de Deus. Olha, a gente que está na igreja há algum tempo percebe isso, o que o ser humano é capaz de fazer longe de Deus, e se ele dá vazão para o diabo. Ele faz coisas que até o diabo duvida, ou ele transcende, faz até a mais do que o diabo pede, porque o ser humano sem Deus, ele é muito perverso. Ele tem capacidade de fazer coisas que a gente duvida, e isso está na Bíblia, e a gente vai ver hoje aqui, amém? Segunda carta do apóstolo Paulo. Como que pode, irmão? Há 2000 anos atrás, Deus, através do Espírito Santo, já revelou para o apóstolo Paulo o comportamento da humanidade, e nós como igreja temos que fugir de tudo isso que a gente vai ver aqui. Nós temos que preparar o nosso coração, viver na palavra, na oração, para que a gente não possa cometer esses pecados horríveis que a gente vai ler. Eu vou ler novamente o texto, e a partir do verso 5, eu vou começar a falar, porque paramos no verso 4. Está escrito assim: sabe, entretanto, disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfêmios, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Olha só o que é isso, olha o verso 4. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Foi aqui que nós paramos a quinta-feira passada, porque o assunto é muito complexo, é tenso. Quando a gente fala isso, a gente não está querendo julgar ninguém, mas é um texto que está na Bíblia, e nós como igreja tem que fugir disso. Vocês viram isso aqui? Quem não está vendo isso aqui a todo momento? E se o crente não tiver na palavra e na oração, ele carrega esse comportamento também. E nós carregando esse comportamento, em vez de ser servo de Deus, acaba sendo servo do diabo até dentro da igreja, porque nós não podemos ter essa característica da humanidade caída. Por quê? Porque Jesus entrou na nossa vida. Quem está me ouvindo, diga amém.
Se Jesus entrou na minha e na tua vida, a gente pode ter sido a pior pessoa lá fora. Aqui dentro ele começa a mudar o nosso caráter, o nosso comportamento, e a gente vai percebendo que a gente vai mudando, porque a Bíblia fala que ele tira das trevas para a maravilhosa luz. Então, irmãos, nunca nós podemos permitir o diabo nos levar para esse contexto de pecado, de malignidade, de comportamento que só deve ter lá fora. Na casa de Deus, não. Pastor, quer dizer que aqui não tem pecado? Tem, mas pode se considerar acidente, deslize, quando acontece tristeza, quando alguém peca e vem, por exemplo, alguns poucos corajosos que pecam e procuram o pastor para receber uma ajuda. Pastor, me ajuda, eu fiz isso e aquilo. Você vê tristeza no crente que nasceu de novo ao confessar o pecado. Ele vem, pastor, não queria ter feito isso, rapaz, mas aconteceu essa tragédia da minha vida e eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda da igreja. Você percebe que aquele cristão ficou muito triste por ter acontecido aquilo na vida dele. Não há alegria no pecado, contrário da sociedade lá fora, irmão, que eles pecam e se alegram. As pessoas se vangloriam em praticar o mal. Quem já não viu isso? Eles se vangloriam em pecar, mas é gostoso fazer a vontade do mundo, mas é uma delícia. Eles estão nesse contexto de cada vez mais longe de Deus, e se permanecer assim, irmão, vai receber a ira de Deus. Então nós, como igreja, estamos sendo orientados pela palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que nos últimos dias ia ser isso, e nós não estamos vendo isso, irmão, justamente na semana após a quinta-feira, no sábado. Eu sei que lá é um ambiente de guerra mesmo, mas não precisa ir para lá. Quem ligar a televisão aqui no Brasil vai ver gente estrupando criança, gente matando outra pessoa por causa de um celular, assalto. Então, meu irmão, a televisão cansa de falar, violência no trânsito, cansa de falar, traidores do lar, da família, da igreja, do estado, da prefeitura que ele ali administra. Toda hora tem isso no nosso país. Então a gente está vendo, não só aqui, mas em todo mundo, a gente está vendo o cumprimento dessa palavra no comportamento da humanidade. Mas a igreja foi chamada para fazer o que? A diferença. Quem está me ouvindo? Tem muita gente que acha que ser igreja é defender uma placa. Eu sou da Assembleia, eu sou da Presbiteriana. Tem gente que fala com muito orgulho isso aí, mas é um perigo. Ser igreja, irmão, acima de tudo é fazer diferença, pedir ajuda para Deus, para a gente ter um comportamento totalmente contrário ao que nós estamos vivendo nesse tempo. Agora, a partir do verso 5, a gente vai falar novamente. Verso 5: com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder, afasta-se, portanto, desses também. Percebe que agora aqui o apóstolo Paulo está falando de quem? Daquele grupo de pessoas que estão ligadas a alguma prática religiosa e que acham que servem a Deus e têm aparência de piedade. Irmão, se pensa num negócio que é mais perigoso na terra, são os falsos crentes, são os falsos religiosos. Eles são as pessoas mais devastadoras da sociedade. Quer um exemplo? O que acontece com um falso bispo, com um falso pastor, com um falso padre? Ele acaba cometendo pecado contra o seu próprio povo, e a gente vê relatos de pedofilia, de homossexualismo, de roubo, de violência dentro do contexto cristão. Isso também não é para assustar eu e você, que a gente está cansado de ver. Por exemplo, esses dias, uma igreja muito rica aqui no estado de São Paulo, uma igreja afortunada de membros, grande, a Polícia Federal fez uma investigação profunda e encontrou lavagem de dinheiro, milhões de reais, o tráfico de droga envolvido com facções criminosas junto com o pastor da igreja, uma igreja grande, irmão, rica, que poderia usar o dinheiro para levantar missionário, como a gente está aprendendo aqui na nossa escola bíblica dominical, ajudar as pessoas que estão pregando a palavra de Deus em lugares difíceis. Não, eles começaram com ganância, traidores, se fizeram uma aliança com o crime, mas Deus não deixa ninguém na igreja ficar enganando ninguém muito tempo, viu, irmãos? Ninguém dentro da casa de Deus vai permanecer falso, enganando. A casa cai, porque a Bíblia fala assim, ó, que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo. O próprio Deus traz à tona quando não se arrepende, quando não confessa e usa a aparência, como diz o texto aqui, ó, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Ou seja, as pessoas confiam na liderança. Quantas pessoas confiou em pastor, confiou em padre, bispo, dinheiro foi sequestrado. Quem lembra aqui de um padre famoso
em Goiânia, que a polícia encontrou com o camarada em poder dele, sabe quanto? 100 milhões de reais. Ele tinha uma capacidade violenta de movimentar as paróquias do estado, e o povo lá dava dinheiro para construir isso e aquilo, mas também, de novo, enganando, com a aparência de coitadinho, com a aparência que ia fazer tudo certo, mas na conta dele entraram dentro da casa, a polícia desmantelou a situação, e o homem tinha em poder dele 100 milhões de reais, irmão. É os gananciosos do texto. E aí a gente tem que orar e pedir para que Deus nos ajude a gente não ser como esse versículo aqui, ter aparência de crente e não ser crente, ter aparência de andar na verdade, mas praticar a mentira, negando o seu real poder. Ou seja, fala de amor, mas não ama ninguém. Tem muita gente assim. Nós temos que amar mesmo, mas a primeira oportunidade de estender a mão não estende, só tem aparência. Então a gente precisa, com a ajuda de Deus, não negar esse real poder que a palavra de Deus tem, de a gente não só ter aparência, mas carregar sobre a nossa vida os frutos. É por isso que cristão não é somente pela roupa, embora a roupa revela, a roupa dá uma informação daquilo que está no seu coração, mas não é o cartão postal ainda para a gente dar o diagnóstico. Quando você quer descobrir se alguém é ou não homem de Deus, não é porque prega bem, porque tem os dons ministeriais. A Bíblia fala que pelos frutos se conhece a árvore. Então tem muita gente reprovada nisso aqui. Tem uma aparência, ele é uma benção, não sei o que, mas vai investigar a vida do camarada, é cheio de enrosco, é cheio de problema. Então a gente precisa ter discernimento, irmãos. Tem muita gente com aparência, e essas pessoas, eles são agentes do diabo, porque se a gente está na igreja e não muda de vida, quem vai usar a nossa vida vai ser o diabo, para causar prejuízo na vida de outra pessoa. Eu já vi isso dentro da igreja. Ou você vem aqui para mudar de vida e entregar a sua vida, se você ficar aqui dentro só com aparência, com máscara, Deus vai te expor e vai ser revelado quem você é. Isso acontece desde a época de Abel e Caim. Não foi assim? Deus revelou quem era o Caim lá. Deus revelou ele, e ele ficou marcado pro resto da sua vida. Então a gente não pode vir na igreja, presta atenção, para ter apenas aparência. É por isso que na nossa oração a gente tem que falar. Eu falo isso: Senhor, me ajuda a ser crente, que é difícil ser crente, viu? Ou cristão, da forma que você quiser entender melhor. Irmão, é muito difícil mesmo obedecer essa palavra aqui. É muito difícil mesmo ser a luz do mundo e o sal da terra. Se a gente não bater o nosso joelhinho no chão, só frequentar a igreja, entrar e sair por aquela porta ali, nós só vamos ter a aparência. Agora, se a gente pedir ajuda para Deus: Senhor, eu não quero ser uma farsa, não quero ser uma mentira, eu quero ser a igreja, me ajuda a não ter somente aparência, Deus vai ajudar eu e você. Porque tem muita gente frustrada com a igreja aí fora, porque eles caíram no grupo daqueles que só tem aparência. Na hora de praticar a palavra, não pratica. O que o irmão de Jesus escreve? Tiago, que nós não podemos ser apenas ouvinte esquecedor da palavra, como um homem que contempla o seu rosto no espelho e logo se esquece. Por isso, irmão, a atenção é máxima na pregação. Tem que, quem gostar de ser mais zeloso, uma canetinha, e escreve na Bíblia, e aprende, e revê em casa, porque isso aqui é o alimento da nossa vida. É isso aqui que faz diferença na nossa vida, praticar ou não. Se eu só ouvir e não praticar, eu só vivo de aparência. Quem está me ouvindo? Quantas pessoas hoje vivem de aparência na igreja, irmão? Pelo amor de Deus, serve para mim. Cada um tem que se conhecer, para a gente reprovar as nossas atitudes, porque viver de aparência não vai enganar muito tempo. Vai chegar um momento que o próprio Deus, como eu falei, Ele vai expor cada um de nós. É por isso que precisa ser crente. Falhas nós vamos ter, fraqueza nós vamos ter, mas temos que confessar diante de Deus a nossa fraqueza. Tem que chegar diante do Pai e falar: Pai, eu estou errando nessa área aqui, ó. Eu tenho uma dificuldade de perdoar. E o texto está falando que tem gente que tem dificuldade em perdoar. Me ajuda nessa área, meu Pai. Irmão, se a gente olhar o quanto Deus nos perdoou, a gente vai liberar perdão. E um dia eu fui questionado por alguém sobre isso. Eu perdoei quem tentou me matar. Já falei para ir para a igreja aqui, eu tinha dinheiro para comprar uma arma para isso. Demorou, Deus tratou meu coração. Mas depois que eu entrei no Evangelho, o meu pastor me ensinou: olha o que Jesus fez na sua vida, Alessandro. Ele te perdoou de todos os seus pecados, você não vai perdoar? E foi mexendo comigo aquela verdade. Eu falei: é verdade, se eu estou na igreja eu tenho que perdoar. Se eu estou aqui desse lado eu tenho que ser cristão de verdade, matar meu orgulho, matar minha carne. Graças a Deus saiu aquele veneno do meu coração, saiu de verdade, porque eu tinha vontade de matar, irmão.
Eu estou falando aqui uma coisa que ficou no meu coração, meus irmãos ouviam isso sempre, mas eu vim para a igreja, Deus arrancou isso de mim para mim não ser só o crente de aparência, porque muitos têm aparência e negam o seu real poder, ou seja, na hora de efetuar a prática do evangelho, as pessoas deixam para os outros. Entendeu? Isso é muito feio, a gente tem que pedir ajuda para Deus. Muitas vezes no contexto familiar nosso mesmo, a gente erra tanto com isso, todo mundo vê, a gente vir para a igreja, mas na hora da gente provar aonde a gente está com a nossa vida, só tem aparência. Aí as pessoas reprovam a nossa vida. Então a gente precisa, na oração, e não ter o comportamento da humanidade que está se enganando a si mesmo, porque tem um monte de gente dentro da igreja que não vai entrar, irmão, porque só tem aparência. O que está lá em Mateus 7,22? Nem todo aquele, olha que palavra difícil, está na Bíblia, né? Ninguém quer pregar isso, né? Nem todo, e nós estamos no pacote. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Fazer a vontade de Deus não é viver na aparência, é fazer a vontade de Deus. É difícil, hein, pastor? É verdade, irmão. Se a gente não sentar aqui para aprender, a gente não vai fazer, não. Pelo menos eu tenho vergonha quando eu não consigo testemunhar Jesus na minha vida. Eu peço perdão, se foi com a pessoa, eu vou lá consertar, eu fico desinquieto, porque nós somos da luz, e esse comportamento que o apóstolo Paulo está falando aqui não pertence para a igreja, irmão. Se acontecer é acidente. Não aceite viver uma vida de aparência. Amém? Ore, fala: Deus, eu estou um cristãozinho meia boca, eu coloco a roupa social, vou para a igreja, ando com a Bíblia, mas eu só tenho aparência. Na hora de praticar eu não pratico, porque se você vê que você está repetindo os pecados velhos já da tua vida, pecadão velho seu, e você não arrumou um jeito de consertar isso aí, tem muita aparência aí, e a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vive de aparência, a gente vai fazer mal para alguém, irmão. Se você viver só de aparência, alguém vai sofrer no seu caminho, porque se você tem dentro da igreja e não faz diferença, o diabo vai te pegar. Quem está dentro da igreja e não faz a diferença e não é igreja, o diabo tem legalidade para pegar. Ele pediu para Ciro andar com a vida de Pedro. Graças a Deus Jesus intercedeu, não deixou. Você acha que ele parou de pedir, irmão? Não parou de pedir. Primeiro porque a Bíblia fala que ele já fica esperando um vacilo nosso. Pensa num guarda 24 horas. Tem gente que não tem condomínio, não pago ninguém para guardar eu. Eu sei que Deus guarda pelos anjos, que a Bíblia fala que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme, mas há um adversário com o binóculo na mão. Deixa eu ver, como é que está ele? Como é que está ele? Não é um dia só não, irmão. É todo dia ele fica observando a nossa. Já imaginou isso aí, crente? Que nós tem alguém que olha com muito ódio para nós. Não é uma segunda-feira ele vai embora passear. Está no texto que ele fica observando ao nosso derredor. Aí se tiver de aparência brincando, hein, Osório? Como tem um monte de gente que vem para a igreja e não muda de vida. Tem gente que vem para a igreja e não muda de vida, continua frequentando os mesmos lugares, continua praticando os mesmos pecados. Aí o diabo fala: o que esse camarada está fazendo lá na casa de Deus? Eu vou dar uma passada por cima dele. E passa mesmo, porque não pode vir na casa de Deus para brincar. A gente tem que vir para se entregar. E Ele vai nos ajudar, e nós vamos vencer as nossas batalhas quando a gente confessar o nosso pecado diante de Deus e não ficar de aparência, porque não adianta. Porque Deus e o diabo sabem quem nós somos. Quem está me ouvindo? Deus e o diabo sabem. Quem é de aparência, o diabo eu conheço. Isso aí é um bambu seco, é uma cabaça. Você pega aquela cabaça, você bate nela assim, ela é seca, né? Tem alguma sementinha, oca. Ele sabe. Agora, quando nós temos vida com Deus, mesmo com as nossas fraquezas, mas se você está lá na oração: Senhor, eu quero ser crente, eu não quero perder o céu. Foi falado aqui que o céu é tomado pela força. E as pessoas que não desistem quando peca, que vai para o altar, fala: Senhor, eu estou aqui porque eu não quero deixar o pecado me escravizar, me ajuda. E Deus, que é bondoso, rico em misericórdia, vai nos ajudar. Amém, irmão? Então muito cuidado com a aparência de piedade. Tem que tomar cuidado, viu? Aqueles que se dizem homem de Deus, que se dizem crente, vamos esperar o sal da colher acabar. Tem gente que vai se precipitando, já vai, né? Tem muitos pastores por aí que pega cartão, crente que usa o nome de irmão, e com pouco tempo você vai emprestando, daqui a pouco você fica com a dívida para você. Deixa o sol da colher acabar primeiro, vamos ver quem que é quem. O tempo revela todo mundo, irmãos. Ninguém pode se esconder do tempo. Ele mostra quem nós somos. Amém? Verso de número 6. Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a sua espécie de desejo. Irmãos, dentro da igreja, muitas vezes o pastor não é consultado.
esses camarada, ou elas também de aparência, que a gente pode aplicar para os dois lados, que vivem dentro da igreja e não mudam de vida, o que acontece? Porque são pessoas que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e quando a pessoa tem discernimento da palavra, e é uma irmã que vem para a igreja e tem a palavra de Deus como regra de fé da sua vida, ela não é enganada. O camarada pode chegar falando língua estranha, pulando com um pé só, bonitão, mas ela vai analisar ele pela palavra. Ela vai pesar o camarada pela palavra de Deus, porque senão vai só pelos encantos, e o homem é bom de conversa. Eu já vi vários camaradas bons de conversa e acaba levando no bico aquela pessoa que tem uma vida até mais ou menos, faltando pouco para organizar, ela cai nos encantos de alguém, e aí o texto fala que vai acontecer pecado. Porque qual que é o objetivo? Porque são pessoas assim que se intrometem pelas casas e conquista mulheres insensatas. Aqueles que vivem de aparência na igreja, esses homens que andam arrumando namorado aqui, nunca casa. Quem já viu isso aí? Tem gente que vive namorando e nunca casa. Passa aqui, passa lá, não estou mais não. Não, já mudei. Tem que ter um objetivo, um conserto. Tem que ter um foco a não errar mais. Eu costumo falar para as pessoas que me dão a oportunidade de aconselhar eles, principalmente aqueles que já passaram dos 30, eu olho no olho e falo assim, não pode errar mais não, meu fião. Para com isso, não tem mais tempo para errar. Então escolhe direito, analisa, veja se vai valer a pena. Não age somente com o coraçãozinho. Ai, meu coração sentiu uma alegria. Eu tenho medo desses crentes, quando falam, meu coração se alegrou, pastor, aí minhas pernas tremem. Porque Jeremias capítulo 17 verso 9 está escrito, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, incorrigível, quem o conhecerá? Aí é só Deus que responde, eu conheço, esquadrinho e dou a cada um segundo as suas ações. Então tem muita situação dessa aqui acontecendo em várias igrejas. Pessoas que chegam e começam a introduzir pelas casas, vai se intrometendo e pega as irmãs em especial, que não tem discernimento, que não tem sabedoria, e a gente já viu isso muitas vezes acontecer dentro da igreja, e a pessoa se embaraça com a pessoa errada, e depois a conta é alta, porque já vem falando no verso de cima, que essas pessoas só têm aparência, não têm vida com Deus. Viu quem está me ouvindo aqui? Isso serve também para o homem e para a mulher. Tem que analisar, irmão, faz uns testes. Quem veio me perguntar uma vez, esse casal está casado até hoje, graças a Deus. Uma das irmãs que casou, inclusive eu abençoei o casamento deles, eles são casados, graças a Deus, até hoje. Eu falei, ó, irmã, o homem tem que trabalhar, ele tem que gostar de trabalho, veja se ele ama Deus, faz essa proposta. Se não voltar para a igreja, não estiver firme com Deus, eu te aconselho a não ir, porque você já veio, o marido dos filhos dela cometeu suicídio, e ela estava muito machucada emocionalmente. Eu falei, não erra de novo. Quando teve a humildade de conversar comigo, eu falei, não erra de novo. Por quê? Tem muita gente, irmão, que nos primeiros 3 mesinhos tem uma aparência de bonzinho, ele te leva você para a casa dele, é só boxe no queixo depois. E aí? Tem a aparência de bonzinho, ai meu amorzinho, você vai, você não conhece direito, aí a mulher fica sofrendo opressão, ameaça, como tem várias situações, inclusive dentro da igreja, que as pessoas só não denunciam e não falam, a gente não sabe, mas tem muitas mulheres oprimidas dentro de casa. Então a gente precisa ter discernimento, faça uma escolha com base na palavra de Deus, porque tem pessoas fazendo isso sim, dentro de muitas igrejas. Pega as que é fraca de Bíblia, de discernimento, que estão solteiras, que estão tentando arrumar a vida, entra com chaveco. O que diz a Bíblia? Olha lá, insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Quem é que está gerindo ali? É o desejo, não é a razão bíblica, mas é o desejo. A carne gritou, né? Eu lembro que o Oswaldo trouxe uma benção aqui para a igreja, uma irmã que não está aqui mais, e eu vi ele e a Ed aconselhar ela acerca de uma pessoa, e me deram a oportunidade, eu dei uma pitadinha de salto, eu falei, cuidado. E não ouviu muito não, irmão. Aí errou com um, aí errou com o outro, aí vai errando com o outro. A pessoa acostuma com esse estilo de vida que não é conveniente para a igreja. Então nós precisamos dobrar nossa atenção, porque esse comportamento é o comportamento da humanidade nos últimos dias. Quem está me ouvindo? Crente precisa orar. Faz a oração antes. Ah, mas ele tem 1,90 m, é bonita, mas ela é linda. Não, faz a oração antes. Veja se é de Deus mesmo. Não erra, porque depois que tomar a decisão, fica difícil de arrumar a situação.
Fica muito complicado. Faz teste, vê se é de Deus mesmo. Senão, eles vão introduzir pelas casas e o pecado vai reinar, como o texto está falando. É os desejos. E a gente precisa tomar cuidado. Quem está me ouvindo, diga amém. Vamos ver então uma referência bíblica em Tito, capítulo 1, verso 11 e 12. Tito, capítulo 1, verso 11 e 12, acerca desse assunto. Glória a Deus. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Geralmente, meus irmãos, essa atitude aqui vem muito de pastor, presbítero, missionário, esses camaradas que gostam de falar, de ludibriar, que a gente precisa ter um zelo muito grande, a gente precisa ter um discernimento muito especial para conduzir uma pessoa dentro da nossa casa. Tem que saber quem é, quem que vai lá orar por você, quem que vai orar pela sua família, quem que vai entrar dentro da sua casa, porque percebe que há uma confirmação bíblica lá, é necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça. Tem gente que não quer casar com a irmã, quer casar com o carro que ela tem, quer casar com a pensão que ela tem, com a casa que o finado deixou. Então, e principalmente acontece muito entre os obreiros, os falsos. Eles utilizam disso. Ele não quer pegar uma família que não tem nada para trabalhar, não. Ali está mais fácil, hein? Ali tem uma aposentadoria, ali tem o Neucê, e já entra com tudo. Eu não estou dizendo que não acontece isso dentro da verdade, mas o texto fala que a motivação é a cobiça. Olha lá, ó, transtornam casas inteiras pregando o que não convém. Eles pregam o que não convém. Por isso que eu não tenho até hoje, embora graças a Deus tem bons obreiros aqui, não fique essa visão de espalhar um monte de gente para a cidade e vai colocando qualquer um lá. Mas quanto tempo tem com o pastor? Quanto tempo tem de crente? Quanto tempo o camarada é casado? Tem família? Primeiro, meus irmãos, para fazer um trabalho desse, tem que ser pessoas que têm a família do lado. Não é conveniente um obreiro, um pastor fazer as coisas sozinho sem a família estar do lado. Em casas, por exemplo, tem que ir com a mulher, com o filho, com o obreiro. É nesses movimentos sorrateiros que a intenção parece glorificar a Deus que acontece essas bagunças. E Paulo já estava falando sobre isso no tempo dele. Quem já viu isso acontecer na igreja? Eu já vi, irmão. Quem é crente aqui mais de 10 anos já viu isso acontecer. Qual que é a nossa obrigação? Fazer eles calarem. Essas pessoas não podem ter voz no nosso meio. Reputação, moral, índole, caráter. Se não tiver, não pode ter voz no nosso meio. A igreja não pode dar voz para esse povo, porque eles são perigos, são raposas que chegam quietinho na igreja e causam danos. Viu? Dá um trabalho depois para o pastor, a gente fica sofrendo para ajudar a família, mas o erro está lá atrás. Só olhou a aparência, não olhou o que tinha dentro. Isso é um perigo. Verso de número 7, ele continua falando delas aí no texto, ó. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, está sempre dentro da igreja, mas não aprende. E eu estou cansado de ver isso, irmão. Eu vejo gente dentro da igreja tanto tempo, mas não aprende. A culpa não é do professor, não. Quem já viu o aluno que repete, mas os outros estão do lado, passa de ano? Tem um monte que passa de ano, aí só os com todo respeito, só os das últimas cadeiras lá que não passam. Eu lembro que eu repeti também, sabe por quê? Eu não queria fazer nada. Eu ia para jogar bola lá no recreio, não tinha interesse de aprender, mas quem tinha interesse de aprender passava, a vida passou, enquanto eles em posições melhores na sociedade. A culpa não é do professor. Alguns querem aprender, outros não. Esse texto, esse versículo, dobre a sua atenção, fala do contexto geral. Não vou aplicar só para as irmãs, não, porque a gente tem que ver que o texto dá para aplicar para homens também. Pessoas, meu irmão, que fica dentro da igreja, mas não aprende, continua cometendo os mesmos erros. Quem está me ouvindo aqui? A mesma prática. Já apanhou a primeira vez, já sofreu a segunda vez, já levou prejuízo e continua fazendo a mesma coisa. Está escrito aí, ó. Aprendem, olha só. Elas estão sempre aprendendo, ou eles também, não tem problema aqui, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Eu já vi gente também, homens, amigos nossos aqui, fica dentro da igreja, 10 anos dentro da igreja, mas não aprendeu nada, não aprendeu nem se defender diante do maior adversário dele, que é o inimigo que quer arrastar ele para o mundão. A pessoa não aprendeu. É uma pergunta que a gente faz:
Como que você e o outro aprendeu? No mesmo ambiente, no mesmo lugar, o outro irmão não aprendeu. É a falta de interesse, meu irmão, de praticar a palavra de Deus. Então Paulo está falando desse comportamento que tem que ter lá fora, não pode ter aqui dentro. A gente não pode errar dessa forma, que o prejuízo é grande. E ele continua dizendo aqui no verso 8: e a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opuseram à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Aqui o texto está dando uma referência lá do Antigo Testamento, quando Moisés começou a mostrar os sinais de Deus no Egito, e os magos, os mágicos de Faraó, enganavam todo mundo lá. Eles enganavam o próprio faraó. Ou seja, nós vamos fazer a mesma coisa que Moisés está fazendo, a gente vai fazer aqui. Mas aquilo ali não era um poder natural, era mágica, era um engano que eles faziam. Então Paulo está dando referência para a gente tomar cuidado com os enganadores, com pessoas que se rebelam contra a verdade e fica só com engano, só com falsidade. E o texto fala exatamente isso. Se os irmãos quiserem ver como é que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 7, do verso 11, ele vai falar sobre esses dois homens, que eram aquelas pessoas que falavam para o faraó: não, Moisés fez, mas nós faz também. E sendo que quem estava com Moisés era o Deus Todo-Poderoso, revelando a sua grandeza, o seu poder no Egito, mas lá naquele tempo já tinha aqueles que faziam, dar um jeitinho para enganar. E hoje, irmão, tem muitos enganadores ou não? Parece que está sendo de Deus, mas não é. Tem tanto espírito de adivinhação nos altares hoje, irmão. O diabo sabe o número do meu CPF, o diabo sabe o número do meu RG, sabe o número da minha casa. Se ele é meu adversário e fica me olhando a todo momento, ele não é onisciente, mas os demônios se comunicam, eles falam um para o outro a situação do pecado de A ou B. Rápido, automático. Quem que é esse fulano? Não, essa pessoa daquela região não pratica isso, aquilo, outro. Então a gente precisa tomar cuidado com os James e Jambres da vida hoje, que engana, que parece ser de Deus, mas não é, que tem aparência que é aquilo que está na Bíblia, mas se você não tiver um exame profundo da palavra de Deus, como a gente tem visto nos dias atuais, tanta gente sendo enganada, tanta gente sendo ludibriada, só porque a pessoa adivinhou alguma coisa, já fala: tem um grande profeta na cidade, é de Deus, é usado. Não é assim, meus irmãos. A gente tem que analisar a palavra de Deus. Trouxe revelação do seu coração de verdade, ou só está contando uma vida sua do passado principalmente? Porque uma verdadeira revelação profunda, sabe qual é? Aquela que você e Deus falou só no seu pensamento, está no teu coração, e quando Deus quer revelar o que está aí, só Ele sabe, lá no seu coração. Agora, se o diabo vir aqui e usar a boca de alguém e falar: Alessandro, lá no passado fez isso e aquilo, isso é fácil para o diabo. Ele reinava no mundo que eu vivia, ele sabia os lugares que eu frequentava. É fácil do passado ser revelado, irmão. Agora, aquilo que você colocou diante de Deus em oração, principalmente em pensamento, que ninguém vai ouvir, que somente Deus na sua presciência e o profeta de Deus pegar e falar quem está no seu coração, aí você fala: é a voz do meu pai. Agora, essa jogadinha que está tendo hoje aí, olhar para a situação de um casal e falar de problema de familiar é fácil, problema com os filhos é fácil, problema com dívida principalmente. Quem é que não tem uma continha meio embaraçada ali, outra aqui para pagar? Tá o que está tendo hoje. Então a gente precisa tomar cuidado. Olha lá, ó. A semelhança de James e Jambres, que se colocaram contra Moisés, estes também se opõem o quê? À verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Tem muita gente com a mente corrompida, irmãos, que não tem mais o temor de Deus, de abrir a palavra de Deus, se contentar em pregar a palavra e voltar para sua casa sabendo que você abriu a Bíblia. Não, tem que dar um jeito de forçar alguma situação, e isso tudo dá vazão para o diabo. São os magos, os mágicos de hoje, que tem tanto nos púlpitos aí que dá medo. E você vê a saúde espiritual dessa igreja, uma igreja doente. É um povo que anda sempre remendado, sem visão, sem fé verdadeira na palavra de Deus. E nós precisamos, com a ajuda do Senhor, tomar muito cuidado. Amém? Vamos ver uma referência bíblica aí. 2 Timóteo capítulo 2, do verso 25 e 26.
deve saber corrigir com mansidão os que lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-as pleno conhecimento da verdade, verso 26, para que dessa maneira retorne o bom senso e se livre da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agir conforme a sua vontade. O homem de Deus que não está negociando, que não está fazendo mágica, ele vai corrigir, ele não vai passar a mão na cabeça. Não precisa expor a pessoa hoje, irmão, que também não é o meu desejo, mas eu já conversei com pessoas que resolveram contar uma falha para mim e ficar entre nós ali, a gente dá uma palavra de ânimo para ela se levantar, para ele se levantar e consertar a sua vida. Não é passar a mão na cabeça como os magos faz, os falsos profetas fazem. A pessoa está no pecado e ela não é bloqueada, tem que chamar, ó, isso aí não agrada a Deus, cuidado, morre assim, se conserta. Esse dia eu fui conversar com um amigo nosso e eu falei, eu sei que você está na situação dessa, a igreja está lá para te ajudar, mas não morre assim não. Não fica no contexto de iniquidade e pecado. A pessoa tem que saber que você ama ela quando você fala a verdade para ela, viu, irmãos? A verdade com essas condições. Volta lá no verso 25, que muitas vezes a gente não sabe. Deve saber corrigir com o quê? Mansidão. Quem trabalha com a verdade não pode corrigir para matar, enterrar e sepultar. Embora talvez alguns desejem no coração de alguns crentes. Ele errou, o que o pastor está fazendo? Já era para ter cortado? Não. A gente tem que, cada situação uma situação, e o Espírito de Deus que está na vida do pastor vai dar uma sabedoria para o pastor tratar casos, e casos são distintos um do outro, mas tem que ter mansidão para corrigir. Hoje tem muito pastor que mais mata do que levanta, mas não é passar a mão, deixar do jeito que está, chama, conversa, ô meu filho, dessa forma está errado, porque, irmão, eu não quero deixar ninguém para trás. Se depender de mim, eu não quero deixar ninguém para trás. Vamos, Jesus é maravilhoso, a Jerusalém está preparada para os redimidos do Senhor. Agora, na hora de corrigir, isso serve também para o ambiente da nossa casa, para o ambiente de liderança que você exerce. Isso tem que estar na nossa vida lá. Deve saber corrigir com mansidão. Às vezes as pessoas até julgam o pastor, o pastor é um banana, que não sei o que. Calma, tem situação que eu demoro tanto de agir que eu falo, se estiver me enganando porque eu sou homem, o próprio Deus vai tirar. E já aconteceu aqui na igreja de Deus tirar. Não precisou eu tirar para culpar eu. Eu saí porque o pastor é muito duro, me disciplinou. Não, aconteceu já, mas a pessoa não quis pagar o preço da disciplina e foi com amor, porque nós não disciplinamos alguém com prazer. Em alguns casos, meus irmãos, é uma conversa amigável, de pai para filho, espiritualmente falando, aconselhando a pessoa a não deixar Jesus, que o perigo é esse, porque o pecado entra, a pessoa pega e não quer conserto, não quer que alguém venha reparar a queda dela, e Deus precisa usar o homem. Não vai descer onde aqui, vai usar o homem, e o homem precisa usar com mansidão. E se a pessoa receber, olha lá, ó, aos que lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda arrependimento. O líder vai levar o que caiu, o que errou, ao arrependimento. Olha, arrependa-se, conserta com Deus. Não é aquele lá que está interessado em alguma coisa que você tem e deixa você praticar o pecado para você ir para o inferno, porque esse é o perigo do líder falso. Se ele está vendo que você está no pecado, na mentira, no engano, e ele não te fala porque está interessado em alguma coisa que você pode dar para ele, ele é o seu maior inimigo. Mas quem conhece a Bíblia sabe que os pastores vão dar conta das ovelhas. Está lá em Hebreus 3,17: obedecei os vossos pastores que velam pelas vossas almas, como há de dar conta. Eu quero ver, quem se opõe à verdade, quem usa de mágica, vai dar conta como? Se ele nunca trabalhou com a verdade, se ele nunca trabalhou com a palavra de Deus. Quanta gente sendo enganada dentro da igreja, irmãos. Muita gente sendo enganada. Então a gente precisa corrigir com mansidão, chamar com amor. E é difícil, tem uns que dá trabalho, a gente quer chegar meio nervoso, mas o Espírito Santo dá calma. O objetivo não é deixar ninguém para trás. Esse é o propósito, o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade. Isso deve acontecer. É o que Moisés fez. Moisés mentiu para o Egito? Não. Ele falou a verdade e demonstrou o poder de Deus. Quem mentiu foi os magos, enganando o faraó, e quem estava do lado de faraó, achando que eles tinham o mesmo poder que Deus estava concedendo a Moisés. Tem muita gente aí que Deus nunca chamou, irmão, que está mentindo, que está enganando, que está usando de truque contra o povo de Deus. E os leigos na palavra, alguns estão vendendo tudo que tem. Vende tudo. Não é uma igreja moderada no sentido de pedir ajuda, uma igreja que trabalha somente com dízimo e oferta. Não, cada semana é um negócio, é uma loucura. Tudo isso aí é engano, não é de Deus.
verso 26. Para que dessa maneira retorne ao bom senso. O líder quer que a pessoa volte ao bom senso. Volta, meu filho. Ah, mas o que vão falar de mim? Eu já encontrei isso aqui na igreja nossa aqui, pastor, mas estão olhando diferente para mim. Falei, vem. Os bons samaritanos estão lá, meu filho. Pode ter também lá sacerdote e levita que passa de lado, mas tem bom samaritano que vai te ajudar. Vem. Não podemos deixar lá fora quando depende de nós, irmão. É tão gostoso ajudar alguém quando se arrepende. É tão gostoso você ajudar alguém que quer mudar de vida, né, irmão? Se trazer ele para cá, porque não há diferença. Cada um tem os seus problemas aqui. Quando a pessoa quer mudar, é muito gostoso. Olha lá, ao bom senso e se livre de quem? Da armadilha do diabo. O diabo está com armadilha, tanto usando lá o falso, o James e o James aqui, esses dois nomes diferentes aqui, é porque Paulo está colocando eles na igualdade de enganador, de magos, de mágicos. E tem tanta gente com mágica hoje que dá medo, irmão. Não dá vontade de ouvir. A pessoa não lê um texto, ela não explica um versículo, só baboseira. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Amém? Verso de número 9. Vamos ver a hora, 9h25. Contudo, não irão longe. Já o que acontece com esses camaradas, Contudo, não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Irmãos, isso aqui, por isso que Jesus falou, eu sou a verdade. E nós temos que andar na verdade, e a Bíblia fala que a verdade liberta. Versículos que tem que estar na cabeça do crente. João 8,32, o que está escrito lá? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Então quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem a verdade pode ficar tranquilo que a sua vida é um espelho. A sua vida é um espelho, você está na verdade. Não é um perfeito, não é um anjo, mas é um espelho, as pessoas estão vendo. Agora, aqueles que vivem de uma forma enganadora, o que o texto fala? Contudo não irão longe. É verdade, irmão, na casa de Deus, o próprio Deus puxa o tapetinho. A gente vê, mas não estava pregando, mas não estava fazendo isso, aquilo, outro, mas não era verdadeiro, não tinha verdade na vida dele, não tinha verdade na vida dela. E a gente vê os escândalos. Quer um exemplo? Aquela deputada federal lá que está envolvida no assassinato. Então eu já nunca confiei mesmo, que graças a Deus me deu discernimento. Uma baboseira, nunca vi uma pessoa criar 50 marmanjos com alegria, faça assim. Para com isso, não existe aquilo era tudo interesse, era um negócio escuro, um negócio horroroso, uma mentira atrás da outra que chegou ao ponto de assassinato, de envolver pessoas da própria família. Ali tinha prostituição, ali tinha incesto, tinha tanta coisa vergonhosa lá, que Deus falou, eu vou puxar o tapete, e permitiu Satanás entrar. O outro lá também, que era conveniente, com um monte de coisa errada, perdeu a vida, ela foi para a cadeia, porque está escrito na Bíblia já, que não irão longe. Contudo não irão longe, pois como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhe é própria se manifestará a todos. Se manifestou a todos, não adiantou a vergonha que aconteceu. Então, irmãos, quando a gente aceita fazer alguma coisa para Deus, tem que ser assim: eu vou fazer, eu sou imperfeito, falho, mas eu quero ser verdadeiro, eu vou caminhar com a verdade, porque se você caminhar com a verdade, Deus vai estar com você. Você vai longe, Ele vai te levar até para o céu, porque é assim que vai acontecer. Agora, quem anda com manobra, com esquema, vai cair, e é verdade, não permanece. Deus não vai deixar ninguém ficar escondido aqui dentro, Ele vai revelar a todos, não passa um. Isso é bíblico e a gente tem visto acontecer no nosso tempo. Verso de número 10. Aí vem um conselho para Timóteo: tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia ou a minha doutrina, procedimento atentamente. Tu, porém, tens seguido atentamente a minha teologia, procedimento, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. Então ele está falando: Timóteo, você é diferente. Essa sociedade aí fora vai acontecer isso, no tempo deles também tinha, mas não com essa velocidade que tem hoje. Mas ele posiciona o jovem pastor Timóteo: você não, tu porém, nós igreja, porém, temos uma doutrina, nós igreja temos uma palavra, nós igreja recebemos o pão vivo que desceu do céu, nós somos diferentes, irmão.
Tem que ser, porque se não for diferente, não é igreja, é qualquer coisa, mas não é igreja. E ele fala no procedimento, no propósito, procedimento, comportamento, caráter, propósito, fé, paciência, amor e perseverança. A igreja não precisa ter isso aqui não? Não precisa ter procedimento de crente. Lembra disso aí, no mercado, na padaria, na rua que você mora, na escola, no trabalho, no meio da família, você tem que ter procedimento. Segura a onda lá. Tem que ter o quê? Propósito. Você é sal, você dá o tempero, você é luz. E o que mais? Fé que não pode faltar. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista, porque Ele é galardoador daquele que o busca. Um monte de gente dizendo ser crente sem fé para nada, irmão. É horroroso você ficar perto de pessoas que não têm uma perspectiva de Deus, da grandeza de Deus, do que Deus pode fazer. Não, Deus não faz, Deus não cura, Deus não liberta, na minha casa não faz, só na dos outros, não vai dar certo. Não, muda essa visão sua. Nós somos a igreja, Deus pode fazer muita coisa na nossa vida. Claro que tem a sua soberania, mas Ele deu uma fé para cada um de nós. Se eu não agir, minha fé não vai acontecer nada. Quando eu oro pelas essas crianças e pela minha vida e por vocês, é pela fé, acreditando que Deus vai fazer. Viu? Inclusive hoje eu já vou orar no final do culto, vendo o final da nossa construção. Eu já vou orar agradecendo a conclusão dos mantenedores. E eu vou falar para os irmãos domingo, eu vou dar testemunho aqui. Deus tem abençoado, graças a Deus. Não, pastor, eu me comprometo. Está acontecendo. Tem hora que eu não gosto de falar muito, que talvez impede você de ajudar. Eu fico meio arisco. Se eu falar, aí os crentes meio fracos falam, não vou dar meu 50 para ajudar lá no sábado, não. Aí eu não posso falar. Mas eu acho que você está recebendo essa palavra de ânimo aqui hoje, de fé, que nós é diferente, Vanderlei. Nós é diferente. Tu, porém, olha lá, na paciência, tem que ter paciência, não tem, pede, mas espera, uai. Espera que Deus sabe a hora de abençoar cada um de nós. E continua, amor. Precisa ter amor ou não? Claro que eu preciso ter amor. Amor até aquelas pessoas que pensam diferente de mim, que porventura pode falar do pastor pela fraqueza, ter uma crítica pela fraqueza, é o ser humano, e eu vou saber se eu estou maduro na minha capacidade de perdoar e não mudar o comportamento daquela pessoa, ajudar ele, ajudar ela. Talvez ele prestou a boca para o diabo um pouquinho ali, acabou falando umas coisas que não deveria falar, e nós precisamos ter amor. E perseverança, então, irmão, tem que esperar a vinda de Jesus na palavra. Tem gente que fala, não vou esperar mais não, está falando há 2000 anos que Ele vai vir, e está acontecendo um monte de coisa, já não espero mais. Cadê a perseverança? Temos uma doutrina, temos a palavra. Então Paulo está falando para Timóteo, você é diferente, eu te coloquei como pastor, você é um jovem pastor, fica na doutrina, fica na palavra, tenha fé, tem propósito, tenha procedimento, tem amor e tem esperança, irmão. Se a gente tiver tudo isso aqui, a gente vai caminhar. Você vê muita gente trupicar porque perde a sua visão do que é ser igreja. Verso 11. Observando minhas perseguições, aflições que sofri em Antioquia, Icônia e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo de todas o Senhor me livrou. Paulo está dando um testemunho pessoal para Timóteo. Você viu o que aconteceu comigo, você é testemunha que em tudo que eu passei, o Senhor foi comigo. Eu passei por todas elas, irmão. Crente verdadeiro, ele passa até muitas vezes em situação adversa, sepultando pessoas que ama, enfrentando enfermidade que é mortal. Paulo está falando o que para Timóteo aqui? Observando minhas perseguições. Ô Timóteo, você viu quanto eu fui perseguido, rapaz? Você sabe que Deus é na minha vida. As aflições que sofri em Listra, em Icônia, quantas perseguições suportei, ele suportou, contudo de todas o Senhor me livrou. Então ele semeou esse encorajamento na vida de Timóteo, porque eles não iam ficar muito tempo juntos. Paulo já sabia que estava chegando o seu tempo do fim, e o jovem pastor Timóteo ia continuar a sua caminhada. Isso fala de dificuldade, a adversidade que a gente vai ter, irmão, mas precisamos ter fé, esperança, comunhão com Deus, nunca perder a esperança, porque um dia nós vamos embora aqui dessa terra mesmo, não sei se é com 50, 60, a gente vai embora, mas não perde a esperança, porque nós vamos conhecer o nosso Salvador como Ele é,
vamos entrar nas mansões celestial e nós vamos receber galardão. Quem trabalhou, quem não trabalhou não vai receber, mas vai entrar pelo menos ser salvo. Fica firme, suporta, tenha um procedimento, tenha um comportamento, tenha fé, tenha esperança, e vamos esperar o nosso Senhor e Salvador Jesus voltar. Amém? Estamos aí, o reloginho está tocando que estamos próximos do fim. Não sei se vai 5 anos, 2 anos, 3 anos, eu não sei, mas não é tempo de brincar, é tempo de se descer na presença de Deus, ser crente, catar os filhos, conversar com a família, fazer reunião em casa, acertar o que tem que ser acertado, porque a qualquer momento a igreja vai ser arrebatada da terra. Amém? Deus abençoe os meus irmãos, ficamos em pé, e que Jesus possa falar melhor no coração de todos os meus irmãos.